A paz do Senhor, o texto está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo 23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então aqui aparece o quê? O modelo da adoração, o modelo para ouvir a palavra de Deus. O único lugar de ouvir a palavra de Deus no deserto. Não existe outro lugar para ouvir a palavra de Deus a não ser no deserto. Na Bíblia hebraica existem dois livros que têm esse nome. Um livro tem o nome de palavra. Na nossa Bíblia, esse livro, Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, Devarim, que quer dizer palavras. Em Deuteronômio capítulo 1 e o versículo 1, ali nas primeiras palavras, já vamos encontrar palavras. Então, este é o nome do livro. Por quê? São as primeiras palavras que aparecem. Na Bíblia hebraica, Devarim. Português, palavras. Aí na nossa Bíblia, o nome do livro, Deuteronômio. O outro livro é o livro de Números. Na Bíblia hebraica, o nome desse livro, Bemidbar, que quer dizer em deserto. Números no capítulo 1 e o versículo 1. Ali as primeiras palavras já vamos encontrar deserto. Então este é o nome do livro na Bíblia hebraica. Deserto. E veja bem, que essas duas palavras, Devarim, Bemidbar, vêm da mesma raiz. Ou seja, não tem como desmembrar uma da outra. As duas são ligadas uma à outra. Isto já nos traz uma lição que para ouvir a palavra de Deus só no deserto. O que é deserto? Quando se esvaziamos de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso eu. Aí estamos em deserto, pronto para ouvir a palavra de Deus. Porque é impossível ouvir a palavra de Deus com o nosso egoísmo, sendo soberbo, torna-se impossível. Para ouvir a palavra de Deus, deserto. Isto, se esvaziar de si, do egoísmo, do eu. Quando vivemos isso, estamos em deserto. Por que em deserto? Porque isto é necessário um esforço, um empenho para todos os dias estar se esvaziando de nós mesmos. Então isto é deserto. E João, capítulo 4, versículo 23, qual é o versículo que foi lido, veja bem, que o texto aqui é bem claro. Em espírito e em verdade. Isso quer dizer deixar de fazer a própria vontade. Porque quando a pessoa está em espírito e em verdade, a pessoa já deixou de fazer a própria vontade. Isto é deserto, pronto para ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, ali Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem que é a verdade? Jesus. E quando estamos em espírito e em verdade, estamos em Jesus. E quando estamos em Jesus, somos sensíveis à sua voz. Nós ouvimos a sua voz. E para isso acontecer,
é necessário todos os dias estar se esvaziando de nós mesmos. Aqui outra parte do versículo, que diz o texto, né, que o Pai procura as pessoas. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Então veja bem que isso, de uma certa forma, é preocupante. Porque se o Pai está procurando, não é porque tem uma multidão, não é porque tem muita gente. Se o Pai está procurando, é porque tem poucas as pessoas. E é muito bom quando eu me preocupo, quando você se preocupa, e eu faço essa pergunta para mim mesmo. Eu sou adorador? E você, da mesma forma, faz essa pergunta para você mesmo. Você é adorador? E essa palavra aqui, procura, né, que está na nossa Bíblia, ela não é simplesmente um arranjo de tradução, não. Essa palavra, ela está no Novo Testamento grego, né? E aparece a palavra zétel, que quer dizer procurar. Então, Deus está procurando. E se Deus está procurando, é porque tem poucas as pessoas. E é necessário todos nós termos essa preocupação. Se somos verdadeiros adoradores, se estamos em espírito e em verdade. Então é muito importante todos os dias, cada um de nós, se esvaziar. Quando isso ocorre, estamos em espírito e em verdade. João 14. O próprio Jesus diz que Ele é a verdade. E para estarmos em Cristo, é necessário a cada dia se esvaziar de nós mesmos. Romanos, no capítulo 6, e o versículo 4, o texto aqui é bem claro. De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Ou seja, da mesma forma que Cristo foi sepultado, nós também, no batismo, devemos ser sepultados com Cristo, como diz aqui o texto. Devemos que andar em novidade de vida, isto é, todos os momentos se esvaziando de nós mesmos, andando com Cristo, todos os dias ser sepultado o velho homem para andarmos em novidade de vida. Isto é deserto, quando deixamos de fazer a nossa própria vontade para andarmos com Cristo, estamos em deserto. E quando estamos no deserto, nós passamos a ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o versículo 24, isto, Mateus 16, 24 e o 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então o texto aqui é bem claro. Jesus disse: se alguém quiser seguir a ele, deve fazer o quê? Renunciar a si mesmo. Isso é deserto. A pessoa renunciar, deixar de fazer aquilo que quer, deixar de fazer aquilo que entende que é bom para seguir a Jesus, isto é deserto. E Jesus vai além. E tome a sua cruz e siga-me.
cruz hoje, nos nossos dias, é motivo de honra, é símbolo do cristianismo. Isso é motivo de honra. Mas nos dias de Jesus, em Israel e alguns países vizinhos ali, cruz era um xingamento. O sinal da cruz era xingar alguém. Então, isso é deserto. Renunciar. Tomar a cruz. Versículo 25. Perder a vida para ter a vida eterna. Isso é deserto. Imagina alguém perder a vida para ter a vida eterna. Então veja bem, amados, é impossível alguém ouvir a palavra de Deus fora do deserto. Para ouvir a palavra de Deus é necessário todos os dias ter renúncia. E isso depende de empenho, depende de esforço, depende de dedicação, depende de tempo. Tempo para orar, tempo para meditar na palavra de Deus, tempo para estar com Deus. E quando fazemos isso, estamos renunciando. E quando renunciamos, estamos no deserto. E no deserto nós ouvimos a palavra de Deus. Veja bem, é impossível ouvir a palavra de Deus fora do deserto. Para ouvir a palavra de Deus é necessário estar no deserto. Quem sabe, fora do deserto, nós sentimos algo sobrenatural. Quem sabe diante de um milagre, muitas vezes, diante de um milagre, as pessoas não vão conseguir conter as lágrimas. Mas fica somente numa emoção. Saiu dali, no outro dia, a pessoa está vivendo os mesmos problemas, repetindo os mesmos erros e esquece com facilidade. Quando Deus tirou o povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, Deus realizou vários milagres. Quando estava caminhando, já em rumo à terra prometida, que atravessaram o Mar Vermelho, diz o texto que à sua esquerda e à sua direita se formou um muro de água. E todos eles sentiram algo sobrenatural. E eu acredito que eles não conseguiram conter as lágrimas, por sentir bem próximo a presença de Deus. Quando eles atravessaram do outro lado, o mar se fechou, todos os seus inimigos pereceram. Ali Moisés cantou, teve o cântico de Miriam, todos eles sentiram algo sobrenatural. Mas, depois eles ficaram 3 dias sem águas, caminhando. E quando chegou em uma fonte, a água era amarga. Era impossível tomar daquela água. As pessoas que não estavam no deserto, as pessoas que não estavam renunciando a si mesmo, começaram a murmurar. E diz o texto que aquela água amarga, Deus mandou que jogasse ali um lenho na água. Quando jogou, aquela água amarga se transformou em água potável, água doce. E todos eles saciaram a sua sede. Mas em seguida, novamente, o povo começou a murmurar. E veja bem, a palavra murmurar é quando a pessoa está fora do deserto. Veja bem, eles estavam em um deserto literal,
Mas para ouvir a palavra de Deus, simplesmente o deserto literal não basta. O deserto tem que estar dentro de nós, no nosso coração. Isto é, todos os dias, se renunciando, deixando de fazer a nossa própria vontade, tomando a cruz para seguir a Jesus, como diz o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 25. Temos que perder a vida para ter a vida. E não ocorreu com muitas pessoas naquele momento que eles começaram a murmurar. A palavra murmurar, no hebraico, aparece a palavra teluna, murmurar, rebelião. E rebelião é como pecado de feitiçaria. No 1 Samuel, no capítulo 15 e o versículo 23. Então, quando a pessoa murmura, isso é uma rebelião. Está se rebelando contra Deus. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel, no capítulo 15 e o versículo 23. Em Números, no capítulo 14, ali o povo murmurou tanto que Deus não suportou mais tanta murmuração. E o povo ali pagou o preço por não ouvir a palavra de Deus. Então, quando se fala ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente ter uma audição física boa. Quando se fala deserto, não é simplesmente estar em um deserto físico. O deserto tem que estar dentro de nós. Todos os dias, renunciando. Todos os dias, tomando a cruz. Todos os dias, quem sabe, perdendo a nossa vida. Isto é, deixar de viver para nós, para viver para Deus. Em alguns casos, quem sabe, até perder a vida física, como aconteceu com muitos irmãos. Perderam a vida física para ter a vida eterna. Então isto é deserto. Palavra e deserto vem da mesma raiz. Não tem como desmembrar essa palavra uma da outra. E também isso já serve de uma lição, ou traz uma lição para nós. Ouvir a palavra de Deus. Fora do deserto, isto é impossível. É necessário todos os dias estar se esvaziando. Todos os dias tomando a cruz. Todos os dias deixando de viver para nós, para viver para Deus. Isto é deserto. E desta maneira, passamos a ouvir a palavra de Deus e passamos a sentir algo sobrenatural. Não coisas momentâneas, mas todos os momentos. Esta esperança, ela bate mais forte no nosso coração, de um dia ter vida e vida eterna. E que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos nós, e que todos nós realmente possamos ter esta preocupação. Se realmente estamos adorando em espírito e em verdade. Por quê? Deus está procurando pessoas desta forma. Amém? E se você gostou da mensagem, possa estar escrevendo, fazendo o seu comentário, que isso vai nos ajudar muito. Mas que o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos e que todos possam ficar na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?